7 princípios que eu tirei do livro de Jonas. No último final de semana, o Espírito Santo me incomodou para ler o livro de Jonas e não só ler, mas meditar, tirar aprendizados. Eu quero compartilhar com vocês esses princípios que a gente pode aplicar na nossa vida. O primeiro princípio é: quando a gente desobedece, isso afeta também outras pessoas ao nosso redor. Quando Jonas recusou fazer aquilo que Deus falou para ele fazer, todos que estavam no barco que ele estava correram perigo por causa da tempestade que estava acontecendo. Quando ele se atirou no mar, a tempestade acalmou e todos saíram do perigo. Então, quando a gente desobedece, a gente pode sim colocar a vida de outras pessoas em risco. Segundo princípio: o Senhor, ele usa tudo para a glória dele. A palavra do Senhor diz que quando ele estava no navio, até os marinheiros foram convertidos, porque eles viram o poder do Senhor. Então, até na desobediência, o Senhor, ele age sempre em favor dele e dos planos dele. Terceiro princípio: quando Jonas se rendeu ao Senhor, se arrependeu por não estar obedecendo, o Senhor tirou ele da boca do peixe. Muitas vezes a gente está passando por um turbilhão de coisas, de emoção, por uma fornalha mesmo. Só que o Senhor, ele vai tirar a gente desse lugar quando a gente se arrepender por algo que a gente não fez, a gente se render a Ele. Aí Ele vai tirar a gente desse lugar. Quarto princípio: o povo de Nínive se arrependeu, creu, e em seguida todos jejuaram. O que a gente aprende com esse quarto princípio? Que jejuar move o coração de Deus. Porque em seguida o Senhor diz que Ele voltou atrás e que Ele não ia mais destruir aquela cidade. Você se arrepender, crer e jejuar, isso pode sim mover o coração de Deus e Ele não fazer aquilo que Ele estava prestes a fazer. Olha só que incrível! Eu fiquei encantada de ter essa percepção. Como que o nosso jejum, ele pode tocar o coração de Deus a ponto dele voltar atrás de algo que ele faria. Esse número 4 para mim é o fenomenal. 5. A obediência de Jonas em fazer aquilo que o Senhor falou para ele fazer converteu mais de 120 mil pessoas. A nossa obediência pode converter corações para o Senhor, transportar pessoas do império das trevas para o reino da luz. Olha que forte quando a gente obedece, quantas coisas incríveis podem acontecer. Sexto princípio: o Senhor, ele é compassivo e misericordioso e lento em irar-se. Ele é cheio de amor. Esse é um versículo que eu quis trazer aqui como um princípio, como uma verdade. O Senhor, ele é bondoso, misericordioso e ele é lento em se irar. Traga essa verdade para o seu coração. Sétimo e último princípio: quando o Senhor mudou de ideia, até os animais foram poupados de Nínive. Quando a gente consegue chegar até o coração do Senhor, pessoas são poupadas e até animais são poupados. Eu fiquei muito impactada. Amei ter essas percepções novas. E você gostou? Se você gostou, coloca aqui nos comentários. Agora eu te pergunto: o que será que o Senhor tem falado com você e que talvez você não esteja obedecendo? Se isso tem acontecido, talvez esse vídeo seja para você. Obedeça a voz do Espírito Santo. Se você tem uma palavra, caminhe sobre ela. Confie naquele que te criou. A vontade dele é muito melhor que a nossa. E ele tem o melhor para nós. A vontade dele, ela é boa, perfeita e agradável. Obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E envia para alguém que ama ter mais e mais conhecimento da palavra do Senhor. Jesus te abençoe.